Olá, meu nome é Lucas Pelizaro, sou aluno de Engenharia Florestal. Então eu peguei um trabalho que aborda então, a importância do fluxo de massa e difusão no suprimento de potássio ao aguadoeiro como variável de água e potássio no solo. Então ele fala então que os nutrientes são transportados até a raiz por meio de três mecanismos. Então, os mecanismos são a intercepção radicular, difusão e fluxo de massa. A intercepção radicular então ocorre quando os nutrientes são interceptados pelas raízes durante o processo de crescimento. Entretanto, esse processo não é uma pequena porcentagem que o nutriente é requerido e suprido por esse processo. Então, não aceita a possibilidade de trocas diretas entre as partículas do solo e as raízes das plantas. Então, havendo a necessidade de o meio estar líquido para que haja absorção pelas raízes. A difusão então é caracterizada pelo movimento térmico ao colocar as ligas em direção à raiz e em virtude do gradiente de concentração gerado na superfície radicular. E o fluxo de massa então é associado a gradiente de potencial hídrico comprovado pela absorção de água pelas plantas. Então, o algodão então, ele necessita de bastante potássio para o seu crescimento. Então, o potássio no solo ele é bastante móvel. Então, a sua absorção é altamente seletiva. Percebe-se que a difusão então, é o principal mecanismo de transporte do potássio até a raiz. Contudo, também o fluxo de massa também pode ter uma contribuição significativa nesse processo, enquanto a concentração de potássio é alta no solo. Então, o algodoeiro então ele é uma cultura então que exige bastante potássio em termos de produtividade e qualidade da fibra, né? Então, produzindo então em solos mais férteis e com uma boa umidade do solo e altas temperaturas. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a contribuição da difusão e do fluxo de massa no suprimento de potássio na cultura do algodão, de acordo com a água disponível também no solo. Então, a deficiência tardia de potássio no algodoeiro então, tem ocorrido com frequência nas regiões do Cerrado brasileiro. Então, pode ser um dos motivos que pode ter atribuído a baixa disponibilidade de água nessa época. Então, ele procurou quantificar a contribuição da difusão e do fluxo de massa no suprimento do potássio às raízes da algodoeira de acordo com a disponibilidade de nutriente e da água. Então, ele realizou um experimento em vasos de casa de vegetação, utilizando a amostra camada areável de 0 a 20 centímetros de um atossolo vermelho típico com 330 mg de argila. Então, ele percebeu que a difusão foi o principal mecanismo de transporte de potássio no solo, variando de 72% a 96% total absorvido então, pelo algodão. A influência do conteúdo de água também no solo sobre os mecanismos de transporte do potássio foi maior em solos com maior concentração desse nutriente, razão então pelo que o fluxo de massa cresce em importância em solos mais secos, né? Esse período ele colheu o algodão depois de 53 dias de emergência. Então a maior disponibilidade do potássio no solo proporcionou um aumento da contribuição da difusão para o transporte de potássio às raízes e do algodoeiro. Então, a influência da água do solo nos mecanismos de transportes do potássio foi maior em solos que contribuíam de maiores valores de concentração de potássio em solução. Então, tendo o fluxo de massa crescido em importância no caso de solos mais secos, né?